Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal de José, fechando mais uma semana, praticamente já dentro do Carnaval, mas de um modo completamente diferente do que outras semanas que a gente fechou alguns meses atrás, né? Hoje nós estamos mais tranquilos, mais relaxados, a gente está podendo prestar atenção na realidade brasileira e não em loucuras, né? No meu caso específico, todas as sextas-feiras era dia de fazer aqui uma análise, uma resenha das falas do ex-presidente da República na sua live de quinta-feira. Eu sempre ficava muito indignado, primeiro que era um suplício, né, acompanhar aquele show de horrores ali com os personagens demoníacos que ele trazia sempre para a sua live, sem esquecer, né, do sanfoneiro macabro, que vocês devem se lembrar muito bem. E o que me causava mais chateação era ver que os grandes veículos de comunicação não repercutiam os incontáveis crimes que o Bolsonaro cometia através dessa live, o que ele estimulava também de práticas criminosas a outras pessoas. As consequências a gente viu aqui no nosso país, desde a pandemia, como assassinatos, situações envolvendo policiais rodoviários federais, enfim, várias situações que aconteceram aqui no nosso país, sem falar na corrosão moral, na mistura de política com religião, enfim, na quebra de valores republicanos, na usurpação do Estado brasileiro para benefício próprio e para se proteger da polícia, enfim, foram muitas situações. Isso tudo a gente documentava aqui nos nossos encontros. Hoje, depois da derrota dessa gente, o que nos deixa mais tranquilos, inclusive, você fica mais relaxado, você já não fica tão ansioso na internet procurando coisas, você não fica tão preocupado, né, com novas notícias, com novos desdobramentos, e hoje a gente está num momento de assentar poeira e de produzirmos aqui conhecimento, todas as pessoas que têm canais como o nosso aqui, para que a sociedade enxergue melhor as coisas que estão acontecendo e também consiga se livrar de uma vez por todas dos males que se abateram contra o Brasil. Até mesmo os conservadores, os grupos de direita, eles estão preocupados também com esse momento de insanidade que a gente vivenciou aqui, porque nós saímos do debate civilizado, a gente foi para a selvageria e para a barbárie, e ela ainda está presente em alguns cantos. Hoje, mais cedo, eu conversei com vocês sobre o que aconteceu com os canais de direita na internet, os canais que cresceram muito com essa onda bolsonarista, todos eles com um papel funcional, né? Eles ajudaram ao povo brasileiro a ficar sem prestar atenção na nossa realidade. Paulo Guedes e a sua quadrilha fizeram o que eles bem entenderam aqui no nosso país. Não vamos esquecer que Paulo Guedes e o presidente do Banco Central são milionários com dinheiro em paraísos fiscais, que foram descobertos por uma investigação feita no exterior. Isso tudo passou incólume no Brasil, isso tudo não teve desdobramento, as figuras foram preservadas, a política econômica contra o povo brasileiro foi preservada, o ataque aos direitos sociais foi cada vez mais intenso, a aposentadoria do povo brasileiro foi subtraída, os direitos trabalhistas foram diminuídos, as pessoas que conseguiram algum tipo de atividade sem nenhum tipo de proteção aumentaram aqui no nosso país, enfim. E o Brasil passou 4 anos sem nenhum tipo de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, nenhum tipo de serviço público melhorou aqui no nosso país. Então, foram trevas que a gente teve aqui no nosso país. E a gente tem que ficar atento a essas pessoas, essas criaturas, esses grupos e entender melhor o que está acontecendo. Bom, hoje eu vou conversar com vocês sobre mais acontecimentos, o que está se dando aqui no Brasil, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo e você é muito importante para o nosso país. Na medida que você está conectado aqui conosco, com outros canais também, você ajuda outras pessoas a entenderem melhor o que está se dando no Brasil. Então, compartilhe os nossos vídeos, se você gostar, dê seu joinha, mande seus comentários, participe dos nossos chats, que eu abro todos os dias aqui entre 5 horas e 5 e meia. Enfim, e se puder, participe do nosso clube de membros, se inscreva lá, porque é uma forma adicional de você ficar mais engajado, você prestigiar aqui o nosso portal, tá bom? Então vamos aqui aos nossos desafios de hoje. Bom, felizmente, né, já há esse contraste, né? Eu não vou ficar aqui analisando a criatura, né, que vai ter que prestar contas com a nação. Ele está, embora foragido, certamente essa criatura está muito atormentada, né? Ele não tem parente nenhum, a sua esposa está aqui no Brasil, está flanando para cima e para baixo em shopping center, a gente vai ver aqui o que está acontecendo com essa senhora, né? Os filhos todos nessa diáspora, cada um para um lado, enfim. É uma criatura mesmo mentirosa, aqueles valores que ele dizia apregoar, né? Enfim, é tudo mentira, está lá com um medo terrível de voltar para o Brasil e ser encarcerado instantaneamente, como ele mesmo diz, né? Por uma decisão, né? Inesperada, né? Enfim.
ele vai ser condenado civilmente, vai ser condenado na Justiça Eleitoral também. Mas os seus filhotes estão por aí, mas também estão na mira. Nessa tarde, STF forma maioria para manter suspenso porte de arma de Zambelli. Está 7-0. Gente, alguns anos atrás, o Jornal do Brasil fez uma matéria chamada Os Nada que Deram Certo. Então eles pegam ali algumas figuras, né? Pegaram algumas figuras que não tinham projeção, não tinham talento para absolutamente nada, mas por algum golpe de sorte, alguma situação inesperada, viraram celebridades. Alguns, nesse momento, fazem jus muito a essa matéria do Jornal do Brasil, né? Os nada que deram certo ou que chegaram em algum lugar. Uma dessas figuras é essa senhora Carla Zambelli, cuja capacidade intelectual é extremamente indiscutível em qualquer campo, né? Mas ela funcionou ali como uma ala feminina do pior do bolsonarismo. Então isso já diz muito sobre algumas criaturas, né? Desfilando aqui com uma metralhadora, ela perdeu agora o direito de andar armada, né? E isso é apenas o começo de outras situações que podem vir no futuro. Muitas pessoas têm entrado aqui no portal e perguntado, será que essa gente vai ser presa? Será que eles vão sofrer a consequência? O Bolsonaro vai ser preso quando? Quando é que vai acontecer alguma coisa? Gente, infelizmente o Brasil sofreu uma grande corrosão institucional. Então, tudo aquilo que estava dentro de uma lógica jurídica, uma lógica constitucional, agora tem que ser muito mais reforçado, né, do ponto de vista da imputação criminal, da responsabilização, para essa gente ir para a cadeia e não sair mais. Então, a gente tem que ter um pouco mais de paciência e lutar e fazer todos os nossos esforços para que as instituições funcionem corretamente. E elas parecem que estão querendo recobrar esse sentido. Ontem eu mostrei para vocês uma juíza bolsonarista que está entrando pelo cano, né? Ela praticamente ali foi exposta a uma situação de humilhação completa, né? O que será dessa senhora a gente não sabe mais. Pois bem, então tem essa figura aqui, a Carla Zambelli, que vai prestar contas em algumas coisas também, mas elas continuam, essas figuras, né, ativas nas redes sociais. Ela colocou esse banner aqui no Twitter dela. Vergonha, senador do PT Humberto Costa festeja aumento de R$18 do salário mínimo. Faz o L, disse o parlamentar sobre o valor. Ele vai receber até 2.357 aumento em seu salário. Enfim, a Carla Zambelli, ela está fazendo uso agora da única coisa que sobrou para essa gente da direita, é que tentar fazer algum tipo de farofa, né, com a farinha que tem ali, para poder ver se consegue alimentar a direita em alguma insanidade, porque concretamente eles vão ficar atrás o tempo todo de migalhas. Esse aumento que ela está dizendo de R$18 é aumento acima da inflação, porque o salário mínimo já foi corrigido no começo desse ano e agora está tendo um aumento acima da inflação. O governo do presidente dela passou 4 anos sem dar R$1 de aumento acima da inflação. Então, eles ficam debochando, mas vai ser essa história, gente. A cada mentira haverá um fato concreto para contextualizar com que foi o desastre, o crime do governo Bolsonaro cometido contra o povo brasileiro um dia atrás do outro. Além dessa figura, existem outras. E hoje o jornal O Estado de São Paulo fez um editorial muito interessante, né? Um jornal que representa uma parcela do poder econômico aqui no nosso país, eles são ligados a grupos industriais, e ele chama a atenção de como a direita racional tem que lutar contra essa onda que veio para o Brasil, que se fingiu de direita, mas na verdade era um grupo de oportunistas, de insanos, de vigaristas, picaretas da fé, todos juntos para fazer alguma coisa a favor de si próprios, né, interesses próprios dele, mas que foi funcional também para o poder econômico de uma maneira geral. O poder econômico não perdeu com essa gente. Eles ganharam, mas a corrosão na nossa mente, na nossa estrutura social foi muito grande. E aí eles colocam o seguinte aqui em dado momento. Achei que foi uma pancada muito dura aqui, pelo menos para ilustrar para a gente como é que essa gente bolsonarista é enxergada, inclusive pelos conservadores aqui no nosso país. Diz aqui o editorial, a luta com o bolsonarismo é de outra natureza. Não tanto contra um adversário em pé de igualdade, mas contra um patógeno, um parasita que suga suas energias a ponto de putrefação.
Bolsonaro não é um conservador nem liberal, só reacionário e autoritário. O liberalismo crê na potência do livre-arbítrio e na sua contrapartida, a responsabilidade individual. Daí a ênfase nas liberdades fundamentais, na igualdade ante a lei, na meritocracia, no livre mercado. O conservadorismo reverencia a sacralidade da família e a experiência acumulada pela sociedade nas tradições e materializada nas instituições. Bom, isso é a pregação própria deles, né? Ambos desconfiam da hubris humana, por isso creem no progresso rumo a uma sociedade mais justa e próspera por meio da distribuição e não da concentração do poder, do debate, não da imposição de ideias, da reforma e não da ruptura das instituições. Não é liberal quem faz carreira insultando minorias, acumulando privilégios para sua família e clientela política, opondo-se a reformas e defendendo o intervencionismo estatal. Não é conservador quem desdenha tão orgulhosamente do princípio moral e religioso do amor ao próximo, especialmente lá onde é mais testado e necessário, na compaixão pelos desvalidos, os vulneráveis, os marginalizados e mesmo assim os marginais. Não é liberal nem conservador quem promove o culto à própria personalidade, quem vê a luta política não como um embate entre adversários, mas como aniquilação de inimigos, quem violenta a separação dos poderes e busca submetê-los ao seu tacão. A direita, se quiser manter seu vigor e promover seus valores, deve combater esse corpo estranho, mas não com seus mesmos meios. O bolsonarismo deve ser desmoralizado sem violência. Não será fácil. Primeiro porque os liberais conservadores precisam espiar seus próprios pecados e começar pela competência com as desigualdades sociais e recobrar a convicção de seus ideais e capacidade de articulação. E aí vai indo. No final eles dizem aqui, podem ser passíveis de distorções, mas exprimem no fundo um anseio pela lei, pela ordem e pela preservação de valores universais. O desafio é mostrar que Bolsonaro, antes de liderá-los rumo à satisfação desses desejos, só os afastará dela como os afastou ainda mais. Então, mandaram aqui um sapato muito grande, né, nessa história, mostrando que mesmo no campo da direita há um nojo, né, a essa gente que se travestiu, né, que se camuflou, melhor dizendo, de personagens da direita. Um dessas excreções foi o senhor Hamilton Mourão, e que publicou hoje o seguinte tweet: preocupa-nos as precárias condições de encarceramento, a superlotação nas unidades prisionais e a necessidade de transferi-las para os seus estados de origem, garantindo os direitos humanos e dando celeridade ao cumprimento ao devido processo legal. O senhor Hamilton Mourão, de repente, ele virou um defensor de direitos humanos. Para ele não ser canalha, hipócrita, ele tem que lutar por esses direitos para toda a população carcerária e não para os seus bandidos de estimação. Isso denota muito isso que o editorial acabou de mostrar, que nós estamos diante de parasitas, né, que estão ali de uma situação em estado de putrefação política, né? Então a pancada foi bem direcionada nesse sentido. E aí não é que eu esteja elogiando um jornal de direita. Eu estou atestando aqui para vocês o que é que está acontecendo. Uma coluna aqui na Folha, do Rui Castro, tem o seguinte título: Nosso caro vice-presidente. Em 4 anos dizendo banalidades, Hamilton Mourão engoliu sapos e petiscos finos. Esse caro aí não é de ser uma pessoa prezada, não. O caro que ele colocou tem esse sentido ambíguo, né? O caro de custar muito, né? De ser dispendioso. Nosso dispendioso vice-presidente. E aí, não foi por outra razão, ele está criticando aqui mais de 4 milhões que o senhor Hamilton Mourão gastou, né, com o cartão corporativo, mesmo tendo 40 seguranças, tudo pago pelo erário público, e agora ele fica posando aí de uma pessoa moralista preocupada com os direitos humanos, né? Então, na outra ponta, enquanto o foragido está lá fora, a sua esposa continua flanando, a sua esposa 03, aqui no Brasil. Hoje ela disse o seguinte: Michele diz que Bolsonaro não deve voltar ao Brasil agora, precisa descansar mais, mas foi só o que ele fez. E essa senhora parece que gosta também de uma teta, né? A ex-primeira-dama foi vista em shopping de Brasília e ela afirmou que seu salário no PL de R$33 mil não é tanto assim e que não tem pretensão política, né? Então uma senhora que era muito pobre, foi para o poder, virou secretária no PL, teve um caso lá com o Valdemar da Costa Neto, segundo a sua ex-esposa, e fez da política também uma espécie de trampolim.
agarrou essa figura com o ex-presidente da República, e isso diz muito sobre ela. Alguém que vê qualidades no Bolsonaro e se une a ele, olha, a gente não tem que aliviar sobre as qualidades morais de uma criatura como essa, né? Isso se reporta também, acontece também com muitas pessoas que a gente vê ao nosso redor aí, que a gente fica, puxa vida, o cara, figura dessa que defende o Bolsonaro, realmente é uma figura que sempre nos causa algum tipo de preocupação, né? Gente, foram essas questões que eu estou trazendo hoje, que eu trouxe hoje para vocês, para a gente refletir sobre essas situações todas. A gente não pode esquecer dessa gente, mas agora a gente vai começar paulatinamente a prestar mais atenção na nossa realidade concreta. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e tenham um grande carnaval, tá bom? Até o nosso próximo papo. Tchau!